Antes de existir o palhaço, antes de Derry, existia algo muito mais antigo. Hoje você vai descobrir a verdadeira origem de It, a coisa. Uma entidade que não vive apenas para matar, mas para se alimentar do medo. E acredite, Pennywise é só a superfície. Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Meu nome é Leonardo Nicoletti. E se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos também, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. E não fique de fora, se torne membro do canal Voz Geek. Desse modo, você financia o canal a trazer mais conteúdos de qualidade e você vai ter acesso aí a diversos benefícios incríveis. E deixe também o vídeo hypado, na qual não tem nenhum tipo de custo financeiro e você ajuda na divulgação deste vídeo. A chegada à Terra. Antes da humanidade, antes dos oceanos como conhecemos, antes mesmo do tempo ter um nome, algo caiu do céu. Não foi um meteoro aleatório, não foi apenas uma rocha. Era algo vivo, era um ser cósmico, vinda de um espaço onde as leis da realidade não se aplicam. Uma entidade atravessou o vazio entre os universos. Esse lugar é conhecido como o Macroverso. Quando It chegou à Terra, o planeta ainda era jovem. Não existiam cidades, não existiam humanos. Apenas silêncio, escuridão e um mundo pronto para ser corrompido. A queda foi violenta. It rasgou o céu e atingiu o solo com força suficiente para alterar a própria Terra. O impacto abriu uma ferida no mundo. No local da queda, a realidade se dobrou. O chão cedeu, as pedras se partiram e ali It passou a habitar. Ele não atacou imediatamente, ele esperou. It entrou em um estado de hibernação, adormecendo por eras, aprendendo e observando. Com o tempo, criaturas surgiram e depois os humanos. Quando o medo apareceu, It despertou. Milhões de anos depois, uma cidade seria construída exatamente acima desse local. O nome dela? Derry. A cada 27 anos, a cidade de Derry é tomada por desaparecimentos inexplicáveis. Crianças somem, corpos aparecem mutilados e depois tudo é simplesmente esquecido. Porque o medo também apaga memórias e Derry é totalmente manipulada. Manipulada pelo Pennywise. A manipulação do Pennywise é feita por ambientes, habitantes e histórias de Derry sendo controladas. Pennywise exerce influência psicológica sobre os moradores, fazendo com que grande parte dos adultos ignorem os desaparecimentos e violências. A criatura manipula os medos mais profundos das pessoas para se alimentar, induzindo os moradores a terem comportamentos extremamente violentos. Pennywise assume formas familiares para atrair crianças para os esgotos. Na série, Pennywise vive em tempo distorcido, vivendo no passado, presente e futuro, manipulando suas vítimas em diferentes ciclos de 27 anos. Derry foi criada sobre o local que a coisa caiu na Terra, explicando sua forte ligação e capacidade
de influenciar a cidade. Pennywise, o palhaço dançarino. Ele é o devorador de mundos, entidade cósmica. It pode assumir qualquer forma, monstros, animais, criaturas bizarras, mas entre todas as formas, uma se mostrou perfeita. O palhaço. Para uma criança, um palhaço deveria representar alegria, cores, sorrisos. Mas aqui, as crianças vão flutuar. Nos livros, Pennywise não foi escolhido por acaso. No início do século XX, palhaços eram símbolos populares em festas e circos. Eles estavam em todos os lugares, principalmente em Derry. It percebeu que esta forma permitia algo essencial: se aproximar das crianças sem levantar suspeitas. O monstro nunca seria convidado a sorrir, mas um palhaço, esse sim. It não mata imediatamente, ele provoca, brinca e observa a reação. Porque quanto maior for o medo, melhor será o sabor. Pennywise é, portanto, a forma ideal. Ele atrai, assusta e alimenta. Na série, Pennywise é um palhaço humano. Atrai muitas crianças em sua volta. Entretanto, ele chama a atenção do It, a coisa, que observa como a imagem de uma criança. Então, ele o leva para a mata e mata, de fato, o palhaço humano Pennywise, assumindo a sua forma física. Deste modo, ele começa a atrair as crianças, como Pennywise, para se alimentar. Dead Lights, a verdadeira forma. Traduzido, luzes da morte. Elas são luzes vivas, caóticas, vindas de fora do nosso universo. Olhar para elas significa perder a noção de si mesmo, perder o tempo, perder a sanidade ou até mesmo morrer. O macroverso. Para entender It, é necessário entender de onde que ele veio. It não nasceu na Terra. Segundo o livro, o It vem de um lugar chamado macroverso. O macroverso não é um planeta, não é uma dimensão comum e não é um universo paralelo. Ele existe fora da criação, fora do tempo, fora das leis que regem a realidade. No macroverso, tempo não corre, espaço não tem forma e a matéria não é fixa. É nesse lugar que existem entidades antigas, seres que não possuem corpo físico, que não nasceram e que não morrem como nós. It é uma dessas entidades. Quando uma entidade do macroverso entra em contato com o nosso universo, ela precisa assumir uma forma. Não porque essa forma seja real, mas porque a mente humana não consegue perceber o que ela realmente é. A verdadeira essência de It não pode ser vista. O que vemos são as Dead Lights. O macroverso não é bom e também não é mal. Ele simplesmente existe. É de lá que vem Maturin, a tartaruga cósmica, inimiga do It, uma entidade criadora ligada à ordem, à esperança. Enquanto It representa o medo e o caos, Maturin representa a crença. É um dos guardiões da Torre Negra, na qual é o centro da criação do macroverso, sendo assim um guardião benevolente, compassivo e sábio. O universo nasceu porque a tartaruga simplesmente vomitou, não como metáfora, não como um símbolo poético. No livro, Maturin explica isso de maneira direta, quase casual.
Ele diz que estava doente, sentiu um mal-estar profundo, uma dor de barriga, literalmente, uma pressão impossível de conter. Então aconteceu. Maturin vomitou. E aquilo que saiu não foi apenas matéria, foi tudo. Tempo, espaço, estrelas, galáxias. A criação inteira não surgiu de uma decisão consciente. Ela simplesmente escapou. No livro, isso não é tratado como algo grandioso, é tratado como um acidente. E isso é o que torna essa revelação tão perturbadora, porque significa que o universo não foi planejado, não houve intenção, não houve propósito, não houve cuidado. A tartaruga não nega a criação, ela não a controla, ela não a protege diretamente, tanto que ela influencia o grupo dos otários. Ela apenas reconhece que aquilo aconteceu. E assim como o universo nasceu sem intenção, o mal também existe sem intenção. It existe, porque o universo permite que ele exista. A tartaruga representa a criação acidental no mundo de Stephen King. Ninguém está no controle. Ele surgiu por acidente. E isso significa que a realidade não foi planejada. E se o universo nasceu sem propósito, então o horror também não precisa de um. Isso é totalmente sombrio. Por que que o It ataca crianças? It não se alimenta apenas da carne. Ele se alimenta do medo. E o medo das crianças é mais intenso, mais puro. A imaginação delas dá forma ao monstro. Por isso o It se transforma em tudo aquilo que elas mais temem. Como o It pode ser derrotado? It não é invencível. Ele só é forte enquanto existe medo. Quando alguém deixa de ter medo, o It enfraquece. It pode dormir por 27 anos, mas o medo nunca desaparece completamente. Porque no fundo, todos nós temos algo que nos assusta. E lembre-se, nós todos flutuamos aqui.